Saudações a todos. Hoje, dia 3 de dezembro de 2020, recordando os 61 anos do falecimento de Gustavo Adolfo Luiz Guilherme Dotti da Cunha Barroso, mais conhecido como Gustavo Barroso, em homenagem a este grande escritor, jornalista, historiador, museólogo, folclorista e doutrinador político cearense brasileiro, transcrevemos no portal da Frente Integralista Brasileira o verbete a seu respeito do magnífico Dicionário do Folclore Brasileiro de Luiz da Câmara Cascudo. Verbete este a cuja leitura procederemos aqui dentro de alguns instantes. Cumpre ressaltar a propósito que tanto Gustavo Barroso quanto Luiz da Câmara Cascudo, aliás, dois grandes mestres e intérpretes da nacionalidade, fizeram parte da Ação Integralista Brasileira, AIB, sendo com efeito dois dos mais brilhantes homens de mil do integralismo, bandeirantes do espírito que fizeram da AIB o mais brilhante e fecundo grupo da história da inteligência pátria. Do mesmo modo que é mister salientar que ambos permaneceram fiéis aos princípios essencialmente cristãos brasileiros do integralismo, da doutrina do Sigma, até o final de suas vidas. Bem, vamos então à leitura do verbete do Dicionário do Folclore Brasileiro de Câmara Cascudo sobre Gustavo Barroso. Gustavo Barroso nasceu em Fortaleza, Ceará, a 29 de dezembro de 1888 e faleceu no Rio de Janeiro a 3 de dezembro de 1959. Terminou no Rio de Janeiro, em 1911, o curso jurídico que iniciara em Fortaleza. Desde muito moço participou do jornalismo cearense, escrevendo e desenhando. Militou na imprensa nacional até os últimos meses, numa atividade incessante, colaborando em revistas, pesquisando ângulos pouco conhecidos da história, sociologia e folclore. Sua bibliografia, de cerca de 100 volumes, compreende quase todos os motivos intelectuais que o apaixonaram, da antropologia cultural à poesia, romance, conto, fábula, viagens, etc. Exerceu vários cargos de relevância, figurando em comissões no estrangeiro, congressos e conferências internacionais. Pertenceu a um grande número de associações literárias e científicas, brasileiras e estrangeiras. Membro da Academia Brasileira de Letras, 1923, e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1932, sendo o primeiro diretor do Museu Histórico Nacional, 1922, organizando e tornando um estabelecimento modelar na espécie. Foi um mestre incontestável do folclore brasileiro, valorizando em fase que ninguém percebia interesse e valia, enriquecendo com livros de notável erudição, divulgando os confrontos temáticos que revelavam a universalidade e velhice do que se julgava local e apenas pitoresco no momento. Um estilo ágil e claro, de discreta elegância vocabular,
trazia uma força de comunicabilidade admirável. Sua bibliografia é essencial para o folclore. Terra de Sol, Rio de Janeiro, 1912, quinta edição, idem, 1956. Heróis e Bandidos, Rio de Janeiro, 1917. Casa de Marimbondos, São Paulo, 1921. Ao Som da Viola, Rio de Janeiro, 1921. A primeira antologia folclórica publicada no Brasil. O Sertão e o Mundo, Rio de Janeiro, 1924. Através dos Folclores, São Paulo, 1927. Almas de Lama e de Aço, São Paulo, 1928. Mythes, Contes et Légendes des Indiens du Brésil, Paris, 1930. Aquém da Atlântida, São Paulo, 1931. As Colunas do Templo, Rio de Janeiro, 1933. O Livro dos Enforcados, Rio de Janeiro, 1939. Liceu do Ceará, Rio de Janeiro, 1941. Consulado da China, Rio de Janeiro, 1941. Esse verbete, então, do Dicionário do Folclore Brasileiro, retiramos aí da segunda edição, revista aumentada, que data de 1962. E essa obra foi originalmente publicada em 1954. E vale recordar que nas edições mais recentes do Dicionário do Folclore Brasileiro, infelizmente, das edições mais recentes do Dicionário do Folclore Brasileiro de Câmara Cascudo, infelizmente não constam diversos verbetes presentes nessas primeiras edições da obra, incluindo aquele sobre Gustavo Barroso e todos os demais estudiosos e cultores do folclore nacional brasileiro. Na apresentação que fizemos recentemente a uma excelente antologia de Gustavo Barroso, ainda inédita, organizada por Matheus Batista, transcrevemos na íntegra o texto desse verbete do Dicionário do Folclore Brasileiro de Câmara Cascudo, em que o autor de Civilização e Cultura, Câmara Cascudo, sintetizou muitíssimo bem a relevância de Gustavo Barroso, ao lado de quem, como vimos, militara nas fileiras da Ação Integralista Brasileira, na década de 30, como um, abre aspas, mestre incontestável do folclore brasileiro. Mestre incontestável do folclore brasileiro, que Gustavo Barroso de fato é, assim como Câmara Cascudo. E como escrevemos na aludida apresentação, ninguém poderá escrever uma obra realmente profunda sobre o folclore pátrio sem consultar a obra do autor de Ao Som da Viola, que é Gustavo Barroso, do mesmo modo que ninguém poderá escrever uma obra realmente profunda sobre o sertão nordestino sem consultar a obra do autor de Terra do Sol e de O Sertão e o Mundo, Gustavo Barroso novamente, ou uma obra realmente profunda sobre o cangaço sem consultar a obra do autor de Heróis e Bandidos e de Almas de Lama e de Aço. Uma vez mais, Gustavo Barroso. E essas são, aliás, apenas algumas
das facetas de Gustavo Barroso, que é também, dentre outras coisas, um dos maiores e mais notáveis doutrinadores do integralismo. A propósito, pretendemos tratar desta última e de diversas outras facetas de Gustavo Barroso, de que não tratamos hoje, num outro vídeo que pretendemos lançar, que esperamos lançar ainda este mês, no dia 29 de dezembro, quando Gustavo Barroso completaria 132 anos de idade. Aliás, Gustavo Barroso nasceu em 29 de dezembro de 1888 e Luiz da Câmara Cascudo nasceu em 30 de dezembro de 1898, 10 anos depois. E faziam um aniversário, Barroso no dia 29 e Câmara Cascudo no dia 30. Bom, mas é isto, muito obrigado.